Resumo de imunologia. Ativação das células T. Respostas funcionais das células T. Ativação de células T naive e efetoras pelo antígeno. Os antígenos transportados pelas células dendríticas para os linfonodos são reconhecidos pelos linfócitos T naive, que recirculam através desses linfonodos. As células T ativadas se diferenciam em células efetoras, as quais podem permanecer nos órgãos linfóides para auxiliar os linfócitos B ou migrar para os locais de infecção, onde as células efetoras são novamente ativadas por antígenos e executam suas várias funções, como a ativação de macrófagos. Sequência de eventos nas respostas de células T. O reconhecimento do antígeno pelas células T induz a secreção de citocinas, por exemplo, interleucina 2, particularmente em células T CD4, expansão clonal como resultado da proliferação celular, e diferenciação de células T em células efetoras ou de memória. Na fase efetora da resposta, as células T CD4 efetoras respondem ao antígeno produzindo citocinas com várias atividades, como o recrutamento e a ativação de leucócitos e ativação de linfócitos B, enquanto os linfócitos T citotóxicos CD8 respondem destruindo outras células e secretando citocinas inflamatórias. Funções dos coestimuladores na ativação das células T. As células apresentadoras de antígeno em repouso, normalmente células dendríticas apresentando autoantígenos, expressam poucos ou nenhum dos coestimuladores e não ativam células T naive. O reconhecimento do antígeno sem a coestimulação pode tornar as células T não responsivas, ou seja, tolerantes. Microorganismos e citocinas produzidas durante as respostas imunes inatas ativam as células apresentadoras de antígeno a expressarem coestimuladores, tais como as moléculas B7. As células apresentadoras de antígeno, geralmente apresentando antígenos microbianos, tornam-se então capazes de ativar as células T naive. As células apresentadoras de antígeno ativadas também produzem citocinas, tais como a interleucina 12, que estimula a diferenciação de células T naive em células efetoras. Mecanismos de coestimulação das células T pelo CD28. O acoplamento de CD28 induz vias de sinalização que aumentam os sinais do TCR ou desencadeiam sinais adicionais que estimulam a expressão de proteínas de sobrevivência, de citocinas e de receptores de citocinas. Promovem a proliferação celular e induzem a diferenciação em células efetoras e de memória pela ativação de vários fatores de transcrição. Respostas funcionais dos linfócitos T. As respostas iniciais das células T estimuladas por antígenos consistem em alterações na expressão de várias moléculas de superfície, incluindo receptores de citocinas, bem como na secreção de citocinas. Essas mudanças são seguidas pela proliferação de células antígeno específicas, dirigida em parte pelas citocinas secretadas, e então pela diferenciação de células ativadas em células efetoras e de memória. Alterações nas moléculas de superfície após a ativação das células T. As cinéticas aproximadas da expressão de moléculas selecionadas durante a ativação das células T por antígenos e coestimuladores são mostradas. Os exemplos ilustrativos incluem um fator de transcrição, CFOS, uma citocina, interleucina 2, e proteínas de superfície. Essas proteínas são normalmente expressas em baixos níveis nas células T naive e são induzidas por sinais de ativação. A proteína 4 associada ao linfócito T citotóxico é induzida 1 a 2 dias depois da ativação inicial. As cinéticas são estimadas e variam conforme a natureza do antígeno, sua dose e persistência, e o tipo de adjuvante. Alterações nas moléculas de superfície após a ativação das células T. CD40L, ligante de CD40, interleucina 2R, receptor de interleucina 2. Citocinas nas respostas imunes adaptativas. Numerosas citocinas desempenham papéis cruciais nas respostas imunes adaptativas. As células T auxiliares CD4 produzem a maior quantidade e variedade dessas citocinas, mas algumas também são produzidas por células T CD8 e células apresentadoras de antígeno. As citocinas secretadas pelas células dendríticas e outras células apresentadoras de antígeno são especialmente importantes para a diferenciação de células T naive em células efetoras.
Diferentes citocinas estão envolvidas na proliferação e diferenciação de células T e B estimuladas por antígeno, bem como nas funções efetoras das células T. A maioria dessas citocinas atua sobre as células que as produzem, ação autócrina, ou em células vizinhas, ação parácrina. As respostas das células T são iniciadas por sinais gerados pelo reconhecimento de complexos MHC peptídeos na superfície de uma APC pelo TCR e através dos sinais fornecidos ao mesmo tempo pelos coestimuladores expressos nas células apresentadoras de antígeno. Os coestimuladores mais bem definidos são membros da família B7, os quais são reconhecidos por receptores da família CD28 expressos nas células T. A expressão dos coestimuladores B7 nas células apresentadoras de antígeno é aumentada pelo encontro com micro-organismos, fornecendo um mecanismo para a geração de respostas ideais contra patógenos infecciosos. Alguns membros da família CD28 inibem as respostas das células T e o resultado do reconhecimento antigênico pela célula T é determinado pelo equilíbrio entre o acoplamento de receptores de ativação e de inibição dessa família. As respostas das células T ao antígeno e coestimuladores incluem alterações na expressão de moléculas de superfície, síntese de citocinas e receptores de citocinas, proliferação celular e diferenciação em células efetoras e de memória. As moléculas de superfície, cuja expressão é induzida pela ativação das células T, incluem proteínas envolvidas na retenção de células T em órgãos linfóides, fatores de crescimento para as citocinas, moléculas efetoras e reguladoras, e moléculas que influenciam a migração das células T. Logo após a ativação, as células T produzem a citocina interleucina 2 e expressam altos níveis do receptor de interleucina 2 funcional. A interleucina 2 dirige a proliferação das células, o que pode resultar na expansão marcante de clones antígeno específicos. Algumas células T ativadas podem se diferenciar em células de memória, que sobrevivem por longos períodos e respondem rapidamente ao desafio antigênico. A manutenção das células de memória é dependente de citocinas, como a interleucina 7, que pode promover a expressão de proteínas antiapoptóticas e estimular o baixo nível de ciclagem. As células T de memória são heterogêneas e consistem em populações que diferem nas propriedades de migração e respostas funcionais. As respostas das células T declinam após a eliminação do antígeno, retornando, assim, o sistema para a situação de repouso. O declínio acontece em grande parte porque os sinais para a manutenção da ativação dos linfócitos são também eliminados.